Lilo e Stitch é um filme simples, agradável e trata de uma forma genuína a temática de adaptação e inclusão. Esteja você pronto ou não para essa conversa, lá vamos nós. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor. Meu nome é José Augusto. Sem aplicar qualquer tipo de psicologismo, simbolismo, qualquer teoria aleatória, eu quero abordar uma coisa simples que eu já abordei nesse canal, no meu vídeo Como Entender o que Ler. E eu quero adaptar essa interpretação daquele vídeo em Lilo e Stitch. Então vamos falar do básico aqui. Em resumo, Lilo e Stitch é um filme onde tem duas irmãs órfãs que, por conta da dificuldade de relacionamento entre as duas e a questão de assistência social e tal, o conflito entre as irmãs está deteriorando cada vez mais a família, e uma solução que elas encontram para dar uma tranquilizada no relacionamento é a adoção de um cachorro. Vai lá, adota o cachorro, aí, como todo filme simples, o cachorro dá trabalho e por meio do trabalho que o cachorro dá, as duas se reencontram novamente e se entendem. Simples, bonitinho, essa é a história, é o resumo do que se trata Lilo e Stitch. Disso aqui. Só que tem um problema, uma diferença. Esse cachorro ele é um alien. Deram uma apimentada a mais no filme. Quando eu digo que esse filme é genuinamente um filme sobre adaptação e sobre a verdadeira inclusão, eu só consigo inferir esse tipo de situação uma vez que o Stitch, o cachorro adotado, ele não é um cachorro, ele é um alien e, além de ser um alien, ele é extremamente inteligente. Ele é um pet portador de inteligência. Então, isso é o que torna Lilo e Stitch diferente de uma simples adoção de um Beethoven ou qualquer outra coisa do tipo. O fato de o Stitch ser uma criatura inteligente muda completamente ou acrescenta mais ao filme. Mas vamos lá. Por que eu digo que Lilo e Stitch é um filme genuíno sobre adaptação e inclusão? O processo de qualquer um que tenta se incluir em um meio, que tenta buscar se incluir ou entra em um trabalho novo, uma escola nova, qualquer um que já passou por esse tipo de situação, ele vai perceber que o processo é muito simples. E por isso, só em Lilo e Stitch isso é muito nítido. Como Treinar Seu Dragão tenta fazer essa coisa assim, só que o fato de o Banguela, os dragões, não serem criaturas portadoras de inteligência e comunicação verbal e tal, torna o filme um pouco menos significativo nesse sentido. Porém, Lilo e Stitch, por fato de Stitch ser uma criatura inteligente, ele consegue se reconhecer como diferente do meio em que ele está. Ele consegue se perceber estranho ao meio. Então, o primeiro passo nesse processo de adaptação, e normalmente é o que acontece com todo mundo, ou pelo menos com a maioria das pessoas, é que quando a gente se encontra em um meio diferente, a gente tende a se adaptar e a esconder coisas que não são favoráveis a esse meio. Por exemplo, a cena da adoção do Stitch. Antes de ser adotado, ele consegue entender, com a inteligência dele, que os braços, as anteninhas, fazem com que ele seja extremamente diferente. Então, para que ele pudesse ser adotado, ele se modifica. Tudo bem, tem a questão da fala, que ele dá um susto na Lilo lá e a Lilo quer adotar ele por conta disso, por ele ser diferente, mas tem esse primeiro passo de adaptação de quem está entrando nesse novo meio. Assim, eu não vou fazer juízo de valor aqui nesse vídeo se é correto ou não eu me reprimir para me adaptar em algum meio. Porém, o que parece ser o mais lógico e o mais tranquilo de se fazer é justamente isso. Uma vez que eu estou chegando num ambiente que não é meu, é tudo novidade, é alguém que vai para outro país, passa por isso, e diferente do Brasil, os outros países lá fora, eles são menos receptíveis a culturas diferentes do que a gente. Por exemplo, eu tive familiares que foram para o Japão, você é meio que obrigado a se adaptar. Lá eles não abrem mão da cultura deles para te agradar. É bem diferente daqui. Então, vez ou outra, você vai fazer coisas culturais suas que eles vão gostar, só que isso é depois de um processo de adaptação, que é mais ou menos o caso que
esse filme aborda. E em todo o processo de adaptação, Lilo e Stitch também traz um negócio traz uma situação bastante interessante, que é a Lilo, que é a pessoa mais mente aberta em aceitar o diferente, enquanto a Nani já é a pessoa mais mente fechada que não aceita de jeito nenhum. Sempre vê algo estranho, tá querendo devolver o Stitch todo o tempo, e até o fim do filme, até a grande virada da coisa ali, até o Stitch se provar algo que vale a pena ser aceito, ele não é. Então, isso é uma coisa que retrata bem no filme, porque apesar de ser muito simples, é uma coisa muito real, é uma situação muito real. Tem pessoas no meio do grupo que só vão aceitar a adaptação do outro, só vão incluir o outro no grupo de fato, a partir do momento em que ele se demonstra útil para o grupo, de alguma forma grandiosa ou pelo menos não prejudicial. Então, a mesma resistência da Nani, ela existe na vida real. Claro que a gente às vezes não vai precisar salvar ninguém da morte para que é o caso do Stitch lá salvado no sequestro, para mostrar a utilidade. Mas em algum momento as suas características vão se demonstrar que você estava reprimindo até agora há pouco para entrar no grupo. Essas características em algum momento elas têm que vir à tona. E é o que acontece com o Stitch, que tem esse momento de desvelar, que é o momento em que o Stitch se demonstra sendo um alien. Em algum momento, ele tem que demonstrar aquilo que ele estava reprimindo. Então, a gente tem duas situações aqui. Normalmente, a gente reprime características nossas para inserção em um grupo e, com o passar do tempo e a aceitação no grupo, a gente começa, digamos, a relaxar, a mostrar mais quem a gente é. Porém, tem algumas coisas que eu acho interessante. Muita gente tem aquele discurso de que eu sou assim, tem que me engolir, não sei o quê. Só que a gente para perceber que quando a gente reprime alguns comportamentos, algumas coisas, a gente percebe que no meio da adaptação, algumas dessas coisas, elas começam a gente começa a enxergá-las como desnecessárias. Isso acontece com o Stitch em relação à destrutividade do Stitch. O Stitch começa a perceber que um ser criado para super inteligência, super força, super tudo, e uma vontade imensa de destruir, ele percebe que aquela destruição não é interessante. Ele começa a ter lampejos, depois que eles destroem a cidade, que ele fica com aquele vazio, o Stitch começa a ter lampejos de que essa destruição é algo que talvez ele tenha que reprimir e que nem seja tão essencial assim como vai se mostrar no fim do filme. Inclusive até na reforma da casa, na construção da casa. Então, assim, o Stitch, assim como um ser humano que está em processo de adaptação, de inclusão, ele vai precisar desvelar o que ele de fato é, mas esse desvelar o que de fato é, por vezes, ele se trata de deixar para trás algumas coisas que a gente achava que era e que era, tipo assim, parte de mim. E a gente começa a perceber que aquilo não era tão essencial assim. E algumas coisas naturalmente deixam de fazer parte da gente. Então não é porque a gente reprimiu que aquilo vai gerar um caos. Não, talvez seja uma repressão que de fato não era interessante. Era um comportamento, um hábito, uma forma de pensar que não era interessante. E que o convívio com o grupo me fez perceber que aquilo que eu achava que eu era, eu não sou. Você começa a perceber que aquilo não te faz falta. E como eu já disse, no filme, o Stitch, para se provar, principalmente para Nani, ele tem que fazer uma coisa grandiosa. Até porque a gente está falando aqui de um filme. Então é uma história ficcional que tem que ter um momento impactante para que faça com que aquele filme valha a pena, faça com que aquela história valha a pena. Porque se for uma coisa meio sem sal, digamos assim, fica desinteressante de assistir de fato. Então, essa é parte da ficção. A vida costuma ser um pouco menos emocionante que isso. Não precisa tanta coisa para chegar nesse ponto. O mundo real é um pouco mais simples. E o que eu acho mais interessante desse filme é que, diferente de Elemental, sei lá, eu acho que é Elementos, que já foi intencional
fazer a água e o fogo tentarem se relacionar, Lilo e Stitch traz essa mensagem de uma forma não intencional. E quando você faz isso de uma forma natural, você consegue perceber a ordem dos acontecimentos, que é uma ordem básica que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Então não fica forçado, não fica... Não, eu vou tentar forçar uma aceitação aqui, goela abaixo. Eu vou tentar forçar uma combinação que eu vou explicar no final. Não, ela acontece de uma forma natural, é um processo extremamente natural, que parte, primeiro, de quem está chegando, parte do outro que está aceitando, e tem uma coisa que eu acho muito interessante que cabe quem está aceitando essa inclusão com mais facilidade ser mais atencioso, mais carinhoso, mais amoroso, mais compreensivo, e cabe também essa compreensão por parte de quem está entrando no grupo, e isso você consegue perceber no relacionamento do Stitch com a Nani, que ele também tem que ter um pé atrás para poder lidar com essa pessoa. Ele também tem que ter paciência para lidar com o de difícil aceitação, digamos assim. Então é muito curioso como a gente tem um filme extremamente simples, trazendo uma mensagem que hoje é extremamente propagada por um espectro político, por outro ela é rechaçada e fica aquela treta, e no fim a gente percebe que a forma mais simples de fazer esse tipo de adaptação, a forma mais genuína dessas coisas acontecerem, é nesse processo ordenado de adaptação de quem está chegando, acolhimento de quem está recebendo, paciência de ambos os lados nesse processo, tanto de quem não está aceitando, quanto de quem está em processo de aceitação, e aquele se revelar de uma forma objetiva e deixando para trás coisas que não são essenciais para aquele ambiente, para aquela situação, e que talvez não façam falta. Algumas coisas vão gerar uma situação maior de conflito, que basicamente é a situação em que o Stitch se encontra com a Nani, a hora que ela chega o Guy na cara dele lá, sequestrou a Lilo, foi tudo culpa dele, então vamos resolver o BO. Só que essa questão de paciência e compreensão é muito interessante. E a confiança. A hora que o Stitch se propôs a buscar a Lilo, não, eu vou ajudar, a Nani confiou e foi. Então é uma via de mão dupla que funciona, e Lilo e Stitch trata isso de uma forma assim extremamente simples e divertida, e que você não percebe. E eu quis trazer esse tipo de comentário aqui por conta daquele vídeo que eu fiz a respeito de compreensão de obras, porque a unidade desse filme é simplesmente a resolução de um conflito familiar a partir da adoção de um pet, que no fim das contas o pet é um alien, e eles conseguem formar uma família nessa situação. A unidade do filme é essa. Porém, esse processo com um alien deixa de ser só uma solução de conflito familiar com o pet. Ela se torna algo um pouco mais interessante. E o que é interessante é esse processo de adaptação e inclusão, que, ao meu ver, inclusão não acontece sem a adaptação daquele que está sendo incluído e a adaptação daqueles que estão recebendo. Então, a gente vê bastante falar sobre inclusão e tal, só que essa questão da adaptação de ambos os lados para que essa inclusão ocorra é simplesmente desconsiderado, é tudo por goela abaixo. Então fica a adaptação por goela abaixo e a rejeição por goela abaixo. Ninguém fala de uma ordem a respeito da resolução desse problema. É só treta, tiro, porrada e bomba, e a gente não chega em lugar algum com esse tipo de discussão. Bom, essa foi a minha análise a respeito da unidade do que trata Lilo e Stitch, embasado no filme, no vídeo anterior que eu fiz a respeito de compreensão de obra. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Se vocês concordam, discordam, tem qualquer comentário a mais para fazer, sugiro que vocês deixem aqui. E um comentário que eu deixei para trás, eu vou fazer aqui, é muito interessante porque a partir do momento que
o Stitch, o ser diferente, é adaptado à família, os outros seres parecidos com ele, no caso o Jumba e o Pickle, eles acabam sendo recebidos automaticamente, porque a primeira inclusão é a mais difícil. Essa primeira absorção, principalmente cultural, ela é muito complicada. A partir do momento que você consegue se adaptar com um, esse processo pros demais não são tão pesados assim. Fica aqui os meus comentários a respeito desse tema. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você gostou dessa proposta, desse tipo de abordagem, se inscreva no canal, vou trazer mais vídeos assim. E comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês desacharam dessa história toda. Eu vou indo por aqui, fiquem todos com Deus, valeu e fui!